Eu sou o agente virtual do José Marques. Por favor, me diga o seu nome e o que deseja saber. Bem, aqui é o José Marques original. Estou com 2 convidados hoje aqui, pessoas especiais, o Celso Francisco Paz, o Pazinha, e o Jefferson Pazinha, pai e filho. Eles vão contar a história, né, a trajetória dessa empresa que já tem mais de 47 anos. Queria que você fizesse uma breve abertura. Não precisa falar tudo, porque nós vamos bater um bate-papo aqui, eles vão contar para a gente, tá? Olá, José Marques, Celso Francisco Paz e Jefferson Pazinho. É um prazer recebê-los. Hoje temos a honra de mergulhar na história da empresa Pazinha, que há mais de 4 décadas vem construindo um legado no setor da construção civil. Celso, fundador da empresa, junto com seu filho Jefferson, compartilharão conosco as experiências, desafios e inovações que marcaram essa trajetória inspiradora. Vamos iniciar esse diálogo e descobrir mais sobre essa jornada de sucesso e perseverança. Celso, Jefferson, por favor, sintam-se à vontade para contar mais sobre a história da Pazinha. É isso aí. O senhor está à vontade para contar a tua história? Vamos contar. Então, tudo começou lá em Nova Londrina. Sim. Primeiro, seja bem-vindo, né? Sim. Ele já deu o bem-vindo virtual, agora eu preciso dar o bem-vindo real aqui, né? Seja bem-vindo, pai e filho aqui, para contar a história dessa empresa que está há 47 anos aí, né, fazendo sucesso. Mas fazer sucesso não é fácil, né? Conta pra gente aí. Tudo começou em Nova Londrina? Então, eu nasci em Nova Londrina em 1955. Né? Nova Londrina é norte do Paraná. E sou filho do Francisco Arlindo Paza e Assunta Paza. E na época, meu pai não tinha muita saúde e minha mãe que pegava mais, sim, firme nos filhos. Na criação dos filhos, né? E aí iniciamos logo uma vida de trabalho logo cedo. Parece que começou com 6 anos já? 6 a 7 anos. O meu primeiro dinheiro que eu ganhei foi engraxar um sapato. Meu pai tinha um bar, né? Por necessidade. Necessidade, assim, para sempre ajudar a família, né? Não passava fome, mas para poder melhorar. Não passava fome, mas passava, assim, bem apertado, né? Porque 7 filhos, pai doente, trabalhava, mas tinha suas restrições, né, médicas. E aí eu vendi alface, nós tínhamos uma horta muito grande, cultivava lá, eu saía com uma baciazinha nas costas, na cabeça, vendendo alface, já tinha os clientes. Você tinha facilidade de vender? Já tinha a clientela certa, a Maria, o João, vendia banana. Vendia banana, vendia alface, à tarde vendia picolé, que meu pai na época, uma outra época mais futura, teve uma fábrica de picolé na cidade, era a única da cidade. E a gente Quantos habitantes tinha a Nova Londrina? Nova Londrina, 10 mil habitantes, talvez, não tinha nem isso, acho. Não, 8. Então todo mundo conhecia todo mundo. E aí, com 11 anos, eu entrei numa autoescola, né? Da autoescola, nós tivemos um problema, nós tivemos um incêndio, queimou a nossa casa, queimou tudo. Nossa Senhora. Ficamos zerados, não tinha roupa, tinha um calçãozinho como eu acordei. E ficaram sem onde ficar, sem nada. Aí o meu pai recebeu o seguro, comprou uma casinha, roupas nós ganhamos de amigos, né, de vizinhos, e aí eu fui convidado para trabalhar no banco. Aí já era uma família de quantas pessoas morando nessa casa? 7 pessoas. 7 pessoas. Já eram 7 irmãos, meu pai e minha mãe. 9 pessoas. 9 pessoas. Ficaram tudo na rua. Ficamos na casa de amigos e assim, até comprar casa, ou receber o dinheiro de seguro. E então foi uma tragédia. E nenhum desanimou esse incêndio? Falou, puxa vida, já a vida está difícil, ainda tem um incêndio desse? Então, incêndio faz parte da minha vida, que eu tive vários incêndios. É mesmo? Mato Grosso, 2, 3 vezes, queimou a minha serraria, minha laminadora, mas é uma coisa passageira, você levanta a cabeça e vai atrás, trabalha, faz tudo de novo. Às vezes até uma coisa que veio até a melhorar mais, porque você está acostumado com aquele local, aí você perde aquele local, você consegue um local melhor, uma coisa mais renovada, né? E vai em frente, né? Nunca
abaixamos a cabeça, sempre levantando a cabeça e trabalhando. E aí vem o banco. E aí voltando com 12 anos, eu não sei se foi pena ou me deixaram trabalhar no banco com 12 anos, né, de idade. Não era comum com essa idade trabalhar? Não, eu era lá na última mesinha lá atrás do banco, eu carimbava talão de cheque, Nova Londrina, Paraná, aquele talãozinho de recibo de depósito, né, tudo carimbadinho. E fiquei nisso aí. Aí eu progredi, eu sei que eu saí do banco, já era caixa, quase subi. Só vou fazer uma... Você sabe de todos esses detalhes já? Mas todos os incêndios não. Eu participei de 2 ou 3. Mas desse carimbando aí, vocês sabem desses detalhes? Eu não sabe muito não. Então, com a minha esposa aí, ainda sabe muito bem. E aí foi progredindo no banco e tal. Aí eu tenho um irmão que é o mais velho, né, o Valdir, e me chamou, me convidou para vir para Campo Grande. Falou assim, vamos para Campo Grande, é uma cidade de quase 100 mil habitantes, e não tem nada lá. Tudo que ano isso? 1975. 75. Não tinha 100 mil habitantes, eu acho que era 90 e... 75 não tinha Rua Ceará ainda, não tinha nada aqui. O anel viário era a Rua Ceará, o anel viário. Já era Ceará. Já era Rua Ceará. Tá. E então chegamos aqui, montamos detetizadora, montamos loja de extintores, empacotamento de... Você sempre teve facilidade de vender as coisas, né? Sempre fomos assim, voltado ao comércio, né? E aí tivemos assim... alguns tivemos sucesso, outros não, e fomos ganhando um dinheiro aqui e tal, e compramos uma madeireira no Mato Grosso. Em 79 eu fui para lá, para tocar essa madeireira. Lá em Sinop. E a sua mãe estava onde nessa época? A minha mãe morava em Nova Londrina, trouxemos ela para Campo Grande também, eles vieram morar aqui em Campo Grande. Veio toda a família? Meu pai, veio toda a família, aí veio minhas irmãs, meus irmãos vieram, né? E aí fomos, assim, meu pai comprou uma chácara aqui perto de Terenos, e com o dinheirinho que vendeu a casa lá, e eu fiquei em Sinop trabalhando, né? Juntou a família, mas separou de novo. Não, porque veio para Campo Grande e você foi para Sinop. Exatamente. Eu morei também em Dourados, uns 2 ou 3 anos, 77, 76, 77 eu morei em Dourados, por 2 ou 3 anos, mais ou menos. De Dourados eu tive que ir para madeireira, tocar madeireira, porque pegamos gerente, pegamos pessoal que eu não sabia nada de madeira, nada. A única coisa que eu sabia de madeira era que tinha uma madeireira lá em Nova Londrina e às vezes eu brincava lá de carregar uma carriola, um carrinho, pó de serra. Então, é o que eu sabia de madeireira, não sabia nada. Você comprou uma serraria sem conhecer o ramo? Esse meu irmão comprou, colocou gerentes, né, administradores, mas não queriam ficar porque Sinop em 79 não tinha asfalto, 500 quilômetros sem asfalto de Cuiabá para lá, né, e uma estrada muito ruim, e demorava às vezes 1 dia e meio, 2 dias para chegar lá, muito complicado assim. Então ninguém queria ficar lá, não pegava nada. À noite nós pegávamos mais ou menos a Rádio Nacional de Brasília, né, que tocava lá, mas depois das 7, 8 horas da noite só, e não tinha luz. Tudo mato também, né? Tudo mato. Minha serraria ficava mais ou menos uns 6 quilômetros da cidade, né, e era mato, chegava a fechar túneis, as estradas embaixo e fechava as árvores de cima. Alguns lugares não pegava sol o ano inteiro, fechado. E lá chovia mais ou menos 6 meses, 7 meses de chuva, sem parar, interrupto. E era muito, muito complicado. Então tinha que ter muito propósito para ir morar lá, né? Então, eu não sei aonde que eu achei tanta coragem. É porque você não sabia, acho. Não, se soubesse não ia, não ia. E eu sou assim, desde criança eu abraço uma
Uma causa. Sim, e não desisto não, vou em frente, porque eu acho que isso aí é onde o nosso sucesso, Sim. que nós progredimos, porque nunca tive medo de fazer nada e sempre encarei as coisas com vontade de trabalhar, né? E sempre uma honestidade em primeiro lugar, que é o que eu mais Mas você mais preza. semeei para meus filhos, sabe? Sempre honestidade e trabalho. E não ter medo, porque o medo, ele bloqueia. Sim. Ele bloqueia você. Então, essa é a determinação minha. Mas aí você foi para lá, né, com todas essas adversidades, mas a vida começou a melhorar ou teve dificuldade financeira lá Não, também? tivemos dificuldade. Piorou. Meu Deus do céu. Tivemos muita dificuldade, porque nós, para você ter uma ideia, lá para chegar em Sinop tem o Rio Telespires. O Rio Telespires era uma ponte de madeira, toda torta, só passava caminhãozinho de Chevroletzinho, Mercedinho 1113, e assim, toquinho, toco é 2 eixos, né? Dianteiro e um traseiro. Carregava 6, 7 mil quilos. Aí, você imagina, a madeira do Paraguai, que era peroba rosa, amendoim, essas coisas que era para construção civil, ela praticamente acabou. Aí foram pegar tudo no Mato Grosso, tudo em Sinop, que é a peroba que tinha lá, que chamava peroba bosta mesmo, ela fedida, até algumas cidades do estado de São Paulo proibiram a entrada dessa madeira, mas não aturou muito tempo porque não tinha outra madeira. Aí teve que ter essa. Teve que abrir essa mesmo. Então, você imagina um caminhão toco, com 6, 7 mil quilos, carregava em Sinop, madeira verde, pesando 1.200 quilos, metro cúbico, levar 5, 6 metros para São Paulo, 1.200 quilômetros até Campo Grande, mais São Paulo, vamos dizer, mais 2.000 e poucos quilômetros, com 6, 7 cúbicos. 6, 7 cúbicos não dá para fazer um telhado numa casa assim, de quantos metros, Jefferson? 100 e poucos metros, não dá, né? 200 metros não dá. Então, imagina o trabalho que é. Hoje, rodotrem, bitrem, carretas, que levam aí 40, 50 toneladas, já seca a madeira, já tem condições de secar a madeira, que naquela época chovia muito, não secava. Então, a logística era complicada. Todas essas coisas, logística, e aí nós se deparamos com, assim, falta de capital de giro, né? Nós tínhamos lá o Banco Bradesco, que nos ajudou muito na época, só que, assim, muito sofrido, mas tivemos uma vantagem, assim, como eu cresci no Mato Grosso, em Sinop, comprando áreas, que a gente fazia? Comprava a madeira, a tora, né, as árvores, tirava as toras e ficava com a terra. E o interessante era que o valor que você pagava na área, você tirava a madeira, as toras, e ainda sobrava dinheiro. A madeira era mais cara que a terra. E ficava com a área de graça. Entendeu? E hoje Sinop é uma... Hoje existe terra lá, te falar bem a verdade, chega a quase R$1 milhão, 1 hectare. Em certas Mas regiões. deixa eu fazer uma pergunta. Você teve dificuldade financeira, trabalhava 7 dias por semana, né? Devia fazer um calor incrível, né? Um calor... não era tão calor por causa da região amazônica, vegetação, mas era assim aquele clima de quando faz muito calor e úmido. Aquele úmido, tem aquele abafamento, né? Então era horrível o clima lá. E muita chuva, muito inseto. E o que fez, com todas essas adversidades, o que fez o senhor não desistir? Assim, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora, pô. Vou lá para Nova Londrina de novo, sei lá para algum lugar aí, Campo Grande. Eu não desisti por causa da família. Meus irmãos, meu pai, minha mãe. E depois eu casei, né? Casei em seguida. Conheceu sua esposa onde? Minha esposa eu conheci em Campo Grande, né? A Hilda, né? E ela foi uma esposa assim, muito presente, me ajudou muito, não na parte de negociação, mas sim na parte de criação dos filhos, porque eu tinha que tocar Campo Grande,
as coisas aqui, que nós montamos madeireiras aqui para vender no varejo, a madeira que eu industrial. Aí começa a Pazinha aqui, né? Aí começou a Pazinha aqui na separação do meu irmão. O meu irmão saiu da sociedade e eu fiquei sozinho, né? Com outros meus irmãos. Mas assim, mas quem tocava seria mais eu, né? Porque eu tinha que ir para Sinop, ficava lá 8, 10 dias, voltava para o Campo Grande, ficava aqui 15, 20 dias, voltava para lá, e nessa vida... E nessa idas e vindas, a família crescendo aqui, os filhos aparecendo. E a minha esposa muito firme, ela criou meus filhos, criamos nossos filhos muito bem criados, e escolas boas, tipo Dom Bosco. São quantos filhos? 3 Jefferson, Rodrigo e a Daniele. E eles foram crescendo, e nós, lá em Sinop também, a gente foi desenvolvendo, foi comprando áreas, fomos abrindo, né, áreas. O senhor tem áreas hoje ainda lá? Tem várias áreas lá, né, que hoje estão arrendadas, né, para soja, para milho, né, porque é uma região agrícola, né, e assim, só que lá é assim, aqui é 80% que abre, lá é 20% que pode abrir. Então, se você tiver 1.000 hectares lá, você pode usar 200, 800 fica mato. E continua esse mato ainda lá ou já acabou o mato tudo lá? Não, lá 80% é floresta e 20% é aberto. Isso depois de 1986, se não me engano, uma lei do Sarney Filho, que colocou a região amazônica, poderia abrir só 20%. Mas nós já abrimos, a lei era 50%. Então, tem áreas de 50% aberto e 20% que é mais atual. Que é mais atual que aberto, né? Então, é assim, a gente tem essas áreas lá, hoje estão arrendadas para soja, né? Porque a gente não é o nosso forte mexer. Eu tentei, né, mexer com agronegócio, plantar soja, milho, mas... Não, você é vendedor, você gosta de vender. Não, mas eu não tive muito sucesso porque eu peguei uma época que, 3 anos atrás, o agronegócio começou a desbarrancar. Ainda bem que você não pegou, porque hoje está uma crise danada. Já não sabia que era uma crise dessa. O que aconteceu? Não deu muito certo, mas também não foi assim insatisfatório. Por quê? Porque é uma área que estava degradada, né? Mexendo nela, ajeitamos, colhemos, 4, 5 colheitas, depois arrendamos. Então não foi assim em vão aquele... Então Sinop continuou naquela história lá com as terras lá, arrendando, e o senhor vem para cá para fazer a Pazinha. Vamos contar um pouquinho agora como é que é a história da Pazinha. O que ela fazia aqui, o que ela vendia aqui, Pazinha, e a entrada dos cílios aí na história. Então, a Pazinha, na realidade, ela se iniciou em 80, mais ou menos, 79, 80. 47 anos, né? E aí, era uma simples, assim, vendedora de madeira, né, para o consumidor, para o consultor, para as consultoras. E foi evoluindo aos poucos, começamos a trabalhar com outros produtos. Aí o senhor já estava sozinho na empresa? Aí estava eu e meus filhos, né? Eu já estava sozinho, tanto aqui como lá em cima. Com meus irmãos também, outros irmãos que eram menores, né, abaixo de mim. Mas assim, já o irmão meu foi para Sinop, ficou lá ajudando lá, e eu ficava em Campo Grande, mas ia para lá todo mês, cada 2 meses ia para lá. E aí agora, num certo tempo, uns 12 anos atrás, eu separei a sociedade, que foram saindo os irmãos, né? Foram saindo da sociedade, ficou só um, né? Que era 5. E aí, esse que ficou, nós dividimos lá a parte rural, no caso, das fazendas, ficou 50% para cada um. Ele ficou com o comércio de lá, que é a madeireira, e eu fiquei com o comércio de Campo Grande. Aí onde começou a evoluir, meus filhos entraram, o Rodrigo, o Jefferson, a Daniele, né? Mais o Rodrigo e o Jefferson, né, que encararam mais. E eles vêm inovando a Pazinha, trabalhando com portos, trabalhando com outros produtos, né? Agora chegou a
essa estrutura metálica faz quantos anos já? 10 anos já? 2013. Eles vieram, o Jefferson vai contar essa história da inovação. Mas aí o senhor encaminha a Pazinha aqui, né? São 47 anos. O senhor ainda está lá na empresa, que eu vejo o senhor de vez em quando lá. Sim. Mas nesses 47 anos, quanto tempo o senhor atuou? Porque lá em Sinop o senhor trabalhava 7 dias por semana. Não, eu acho que era 10. 10? Barbaridade. Mas não tinha folga, era sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e não tinha folga, não. Era, quando eu não estava trabalhando, nós estávamos correndo mato. Correndo mato é assim, você pega uma propriedade ali, vamos dizer assim, vamos pegar ali 200 alqueires, que lá é tudo alqueire. Vamos comprar essa área aqui para tirar a madeira, explorar a madeira. Então, o que a gente tinha que fazer? Alqueire é paulista, não é? Alqueire paulista, 2,44. É o dobro no hectare? É mais que o dobro. É mais que o dobro. Ele é 2,44 hectare por... Tá, porque um hectare acho que é um campo de futebol, se eu não me engano. Um hectare é 100 por 100. Né? É uma quadra quase que de Campo Grande. E assim, aí no sábado à tarde ou domingo de manhã, a nossa diversão era entrar no mato, correr o mato, sim, fazia um X no mato, ver toda a madeira que tinha dentro. Não dava para ver tudo, mas tinha uma base do que era aquela madeira. Dá para comprar? Dá. Então nós comprávamos o mato, e onde eu tirava as madeiras, ainda sobrava a terra de graça para nós, né? Então é onde acumulamos várias áreas, né? Lá. Então o senhor estava no lugar certo, no tempo certo, então. Tempo certo, que hoje mudou. Hoje não consegue mais fazer isso. Hoje, para mim comprar uma fazenda em Sinop, eu não consigo. Não ganho o suficiente, mesmo com muito dinheiro que posso ganhar, não compro uma fazenda. O senhor acha que tem algum lugar no Brasil hoje que seja parecido com esse tempo que o senhor teve lá, não? Será que ainda existe? Existe, mas já você pega ali o Maitá, Amazonas, não é? O Maitá já passou um pouco também, já chegou nesse ponto. E o Pará também tem vários lugares que estão assim, que você pode chegar e comprar áreas e fazer isso aí que foi feito em Sinop. Mas só que hoje tem tecnologia, antigamente não tinha, hoje você tem internet, tem celulares. Mas hoje, com essa molecada acostumada nessa vida do bem-vindo, ninguém quer saber de ir pro mato, né? Ninguém. Não é só no mato. Não é só no mato, é todo setor. Né? É todo setor. Eu quero ver nós achar um servente, um pedreiro daqui 20 anos. É difícil, vai ser difícil. Nosso problema, nós estamos diminuindo, não queremos mais crescer, estamos diminuindo devido à mão de obra, porque hoje tudo é mão de obra. Não tem mão de obra especializada, você treina um funcionário, ele trabalha com você 3, 4 meses, 1 ano ou 2, já sai para abrir uma empresa para ele, né? Então, cada vez está mais difícil você tocar uma empresa com mão de obra, todos os setores. E como é que foi o senhor, né, incentivar os seus filhos a tocarem a empresa? Porque geralmente já os seus filhos acabam não querendo muito o negócio dos pais, né? Como é que foi esse desafio? Não, eu acho assim, a criação de uma família, dos filhos, eu acho que assim, muito importante a presença do pai e da mãe constante. Por quê? Porque a gente mostrava para eles como seria o patrimônio que eu estava formando, que nós formamos, para eles cuidarem daquilo. Porque hoje qualquer pessoa que vai começar uma vida, ele vai começar sem nada. Ele vai comprar um carro, vai comprar uma casa, depois vai comprar uma fazenda. Se tudo der certo, né? Isso, se der certo, é difícil. Se der tudo certo. Então é o que eu expliquei para eles, vocês não precisam fazer isso, já foi feito. Vocês só têm que cuidar e dar continuidade do negócio, né? Então, é onde a gente conseguiu, assim, eles ficarem mais presentes junto com a gente. O Rodrigo, ele se formou em design, ele queria ir para Curitiba, nós não deixamos ele ir. Não deixamos sim, queria ir, não deixamos. Mostramos que as oportunidades né, que ele teria lá, e então ficou assim, sempre junto
Então é onde o maior prazer meu na minha vida hoje, da minha esposa, É ver os filhos trabalhando lá. é dos filhos assumirem aquilo que os pais fizeram. Entendeu? Isso é verdade. Então, e é difícil você ver os filhos pegarem um projeto do pai e levar em diante. Isso quando eles têm experiência. Quando não tem, o pai se vai e acaba tudo em pouco tempo. Vamos ver o olhar do outro lado agora. Fala aí, você como filho, o que você acha aí dessa colocação? Não, ele falou brincando, ele não deixa, mas o que meu pai e minha mãe sempre fez foi transmitir pra gente as opções. Então, toda vez que a gente queria fazer alguma coisa, falava assim, ó, as opções são essas. Esse caminho vai gerar isso, esse caminho gera aquilo. Você escolhe qual você quer. O quê, né? Então, eles sempre mostraram pra gente as opções. Nunca imporam nada, assim, de obrigar a gente. É uma maneira inteligente, né? de conduzir, né? Porque é o melhor jeito, né? Porque às vezes a gente está enxergando algo que não existe, né? Então, na hora que eles mostram ali os caminhos, a gente vai seguindo. Mas da gente assumir a empresa, quem assumiu mais, assim, realmente foi o Rodrigo, né? Que é meu irmão. Que quando eu trabalhei na Pazinha lá no comecinho, quando eu tinha 16, 17 anos, daí eu fazia cobrança, eu ia de bicicleta fazer cobrança, levar... O que era? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Começou por baixo, que é onde começa a aprender onde começa todo mundo. Ia levar boleto, ia no banco, fazer... Aí depois daquilo eu entrei na faculdade, aí eu entrei nos estágios. Então fazer faculdade à noite, foi outra coisa que meu pai falou, ó, faz faculdade à noite, trabalha de dia, pra você já entrar no mercado de trabalho, né? Lógico. Então a gente foi embora, não dormia 3, 4 horas só por noite, mas 19 anos ali vai embora, né? Aí, depois da faculdade, eu fui trabalhar um pouco, trabalhei de pedreiro, como mestre de obra ali 1 ano, mais ou menos, para eu aprender mesmo parte da construção. Você pegou no pesado? Peguei no pesado, montei uma equipe. É mesmo? Eu mais 3 pessoas lá, a gente ficou atendendo uma arquiteta com o qual eu trabalhei. E aí, depois disso, aí a gente começou a fazer casa para vender. Então, hoje, se o pedreiro falar para você, não dá para fazer, você fala, não dá assim, eu sei fazer. Comigo não passa, não. Aí você sabe as dores que ele tem e atende o cara quando também ele precisa, né? No que precisa. Exatamente. Então, assim, me deu experiência para eu conversar com eles, né? Até para convívio, né? Hoje, qualquer pessoal da obra... Eu tenho facilidade de convivência, né? Mas, Jefferson, espera um pouquinho, deixa eu rebobinar minha cabeça aqui. Você já estava numa condição tranquila, porque seu pai já estava estabilizado. Você foi para a empresa e foi trabalhar de pedreiro, é isso? Isso. Me conta essa história de novo, para me encaixar na minha cabeça. Porque é difícil isso aí. É difícil. Para encaixar na minha cabeça aqui. Eu formei em 2006, como arquiteto, né? Aí, em 2006, eu decidi que eu ia trabalhar como empreiteiro. Para eu aprender realmente como que era... a parte de obra. Então, eu fazia projeto, mas ao mesmo tempo eu trabalhava também como empreiteiro em obra. Literalmente, botava a mão na massa. Estava tijolo, aprendi a amarrar ferro, cavava a fundação, tudo que deu que eu consegui fazer, que era possível, né? Não mexi com máquinas muito de alto impacto, assim, teria que ter um pouco mais de experiência. Mas fiz caixaria de obra, concretei, derrubei uma laje. E o que essas experiências trouxe para a tua vida profissional e que até você usa hoje na Pazinha? Eu acho que é aquilo que meu pai falou, você tentar não desistir do que você está fazendo, né? Então, eu derrubei uma laje por falta de experiência e coloquei menos escoras do que deveria, talvez, não sei qual foi o motivo, mas de qualquer forma caíram 2 pessoas, ninguém se machucou, ainda bem, né? Mas ela me trouxe mais uma experiência também, que é você buscar aprofundar um pouquinho mais os conhecimentos, né? Então, dali para frente, que a gente trabalhou assim 1 ano inteiro, aí eu já assumi a parte de ficar à frente das obras, e aí depois a gente começou a construir casa para vender, né? Enquanto isso, meu irmão assumiu a Pazinha. Então, eu saí da Pazinha, não estava na Pazinha, mas estava com a família na construção, e meu irmão ficou na Pazinha. E aí, quando eu trouxe o telhado metálico, né, foi trazer deck, pergolado, que a gente começou a trazer de inovação, aí eu voltei efetivamente sim para a Pazinha. Porque daí você casou, né, esses telhados, né, essa inovação que é dentro da Pazinha e dentro da tua área, que é a construção. A maior dificuldade hoje que existe na construção é o telhado. É o mais difícil de tudo numa obra, é a cobertura. Sempre foi, na verdade, né?
Quando era madeira era mais difícil ainda, né? Com o aço facilitou um pouquinho mais, porque não tem mais os cortes de madeira especiais, a gente vê aqueles cortes diferenciados. Então a gente conseguiu facilitar um pouquinho a construção hoje. Mas ainda o mais difícil de uma obra é a cobertura, é o telhado. E tá, agora vamos falar o mais difícil de trabalhar numa empresa familiar. É assim, porque às vezes o pai, né, não dá espaço, quer que os filhos trabalhem, mas não dá espaço para o filho trabalhar, tem que ser do jeito que ele quer, né? Como é que é essa relação de... Apesar que você deve ser inteligente, porque você falou que ele dava oportunidades, né? Falava que você, ó, se você fizer opções, né? Se você fizer isso, acontece isso, se eu fizer aquilo, acontece aquela outra coisa. Então acho que a propositura deveria ser boa lá, né? A gente sempre teve oportunidade de estar trazendo inovações, é por isso que a Pazinha saiu da madeira, hoje a gente nem vende mais madeira. A gente era uma madeireira que hoje agora trabalha com aço, né? Então, e portas, né? Portas, né? De PVC, inclusive, não é nem mais de madeira. Portas de PVC, alguma coisa de madeira ainda tem. Mas por quê? Porque meu pai ele permitiu que a gente trouxesse coisas aos poucos. Não é assim, muda do dia para a noite, né? E a gente foi estudando o mercado, principalmente meu irmão. Meu irmão é mais à frente, assim, ele é administrativo, ele é muito bom. Ele é realmente empresário, né? Eu trabalho na empresa, mas eu não sou um bom administrador. Sou um bom guia técnico, vamos dizer assim. Eu faço mas é cada um fazendo o que é melhor. Exatamente. Na sua área, né? Essa é a inteligência, né? Esse é o ponto. Porque não pode ter dois líderes, tem que ter um líder. Então o Rodrigo, ele encampou a parte, porque o Rodrigo sempre ficou junto comigo, né? Quando ele quis ir para o Paraná, para Curitiba, seguramos ele e ele ficou próximo a nós. Então ele pegou meu perfil, que hoje eu acho que ele é um clone meu, praticamente um clone, e ele aprendeu comigo. Então, aprendeu a cultura, ele aprendeu tudo, ele aprendeu vender, comprar, negociar, tudo. E o Jefferson, ele ficou mais na parte comercial. E ele é um bom negociador, viu, Rodrigo? Rodrigo, então, ele ficou um cara... ele é bom. Ele já tem assim uma bagagem assim bem avançada, porque faz muitos anos, né, que ele veio trabalhando junto comigo. Eu já peguei uma certa bagagem, ele pegou carona e aprendeu, né, comigo. Mas o que eu achei mais importante nisso, que eles aprenderam a parte boa. A parte ruim eles tiraram para fora. Então, a inteligência deles... Você sabe que às vezes os pais reclamam, meu filho não quer tocar meu negócio. É que às vezes o cara chega em casa e reclama tanto do trabalho dele, fala, porque eu não trabalho, é problema, é não sei o quê, que os filhos vão assimilando aquilo que não é uma coisa boa, apesar de trazer dinheiro, trazer benefícios. Ele enganou nós. Ai, que trabalho maravilhoso, ai, que maravilhoso ir pra lá, e não sei o que, aí a pessoa fica entusiasmada, né? Trabalha 7 dias por semana porque é uma delícia. Não tem problema, né? Tá tudo tranquilo. Então, se derrubar uma árvore, coisa linda, aquelas toras grossas, né? Aí o sifão nos 2 olhos, patinha, né? Tudo isso eu passava para eles, né? Mas a realidade mesmo é que o comércio, sempre bem tocado, bem administrado, ele é a melhor maneira de ganhar dinheiro hoje, honestamente. A indústria é muito boa também, mas o comércio é incrível. Você industrializa, que eu tenho indústria também, você industrializa certos produtos. O comércio não, o comércio é ilimitado, você pode trabalhar com milhares de produtos, né? É só comprar, pôr na prateleira e vender. Você sabe que... Desculpa te cortar, pode terminar. Não, pode, é isso aí mesmo. Não, o senhor contando a tua história, e nós fizemos a história do senhor Moisés Nery de Camapuã, não sei se o senhor conhece ele. Eu ouvi falar. O senhor Moisés já foi prefeito lá, e hoje o filho dele é prefeito, o Manuel. O senhor Moisés nasceu em Machado, em Minas Gerais. Aí ele foi para... Como é que era o nome da cidade lá, Caio? No Paraná? Ela fugiu o nome, mas daqui a pouco vem o nome. Ele foi para o Paraná, do Paraná ele vem para Campo Grande e depois vai para o Maranhão. E ele desmatava, como é que ele fez a riqueza dele? Ele desmatava as fazendas e as pessoas pagavam com terra. Que nem o senhor contou a história aqui. Porque as pessoas não tinham dinheiro para desmatar, mas precisavam desmatar a fazenda para poder formar. Então ele recebia a terra como pagamento.
E aí, esteira, isso. E aí ele foi fazendo, é muito parecido com a história do senhor. É muito parecido com o Zitão, família Zitão. Também? Também. Eles têm esse perfil aí. Velho Zitão desmatava as fazendas, né? E pegava a fazenda e volta. Inclusive, ele teve muitas áreas desse tipo. É a facilidade na época, porque você tinha lá 10 mil alqueires. Aí eu não tenho dinheiro para desmatar. Então você desmata, eu te dou metade e desmata metade para mim. Então era facilidade. Resolvia ali um problema. Exatamente. Então, como meu perfil foi assim também. Eu comprava as toras, as madeiras, né, as árvores, né, para tirar a madeira, industrializar, e a terra vinha junto, porque quando o N. Pipino fundou Sinop, que é mesma colonizadora de Maringá, de Diamante do Norte, não, Terra Rica e outras lá. E quando ele fez assim, eu vou falar isso aí porque aconteceu comigo. O N. Pipino montou lá uns hectares lá, adubou, calcariou, fez tudo que tinha, plantou café, plantou cacau não, plantou aquela outra, café, como é que chama aquela, pimenta e... como é que é o nome? Fala por Guaraná. Guaraná. Não, tinha lá uma horta, assim, uma coisa que tudo dava ali. E esses japoneses de Maringá, Londrina, Maringá, por exemplo, Paranavaí, foram lá e compraram fazendas, compraram. Eu conheci um pessoal que comprou 1.200 alqueires lá, que era uma família de japoneses de Paranavaí. E eu tinha madeira, eles eram pertinho, próximo à madeireira. Até era para me ter ficado com essa área deles, mas não deu certo eu ir para Paraná negociar com eles, venderam para outro. Eles chegaram em mim e falaram que eu tinha madeireira, então a madeireira naquele tempo você serrava assim, sobrava muita madeira, jogava fora, sabe, era muito longe, então, queimava. E eles foram para lá também com recurso pouco. Ô Celso, você não pode arrumar umas madeirinhas para nós, aí fazer um chiqueiro, fazer um galinheiro? Eu falei, não, tá vendo que eles montam lá, pode pegar, levar tudo para vocês, não tem problema, né? Para nós vamos queimar mesmo. Então eles eram muito amigos, né? Ficamos muito amigos. E um dia o seu Antônio, que é o japonês, é o chefe de todos, chegou em mim e falou, Celso, nós somos enganados pelo N. Pipino. Nós achamos que a terra aqui era igual ao do norte do Paraná, que era, você derrubava no machado, na motosserra, depois tocava fogo e plantava milho, plantava coisa. E lá não dava nada disso. Tinha que corrigir a terra, né, para plantar milho, feijão, e as culturas todas que... Só dava naquele pedacinho lá que ele arrumou. Exatamente, que meu pai foi um desbravador também do norte do Paraná, Nova Londrina. Então lá era diferente, você botava fogo lá, jogava milho, não precisava nem enterrar, ele já vinha, dava aquelas espigas de milho, muito boa terra. E Sinop foram enganados, então eles começaram a vender essas áreas. 200 alqueires, 100, 50, que era módulo de 50, módulo de 25, né? Módulo de 12,5, né, que tem. Então, assim, eles começaram a vender essas áreas porque eles acharam que foram enganados e não dava nada. Eles não tinham condições financeiras de desmatar e preparar a terra. Cara, não tinha condições. E também fazer o quê? Não tinham estradas, não tinham logística. E hoje vale uma fortuna lá. Então, é por isso que eu peguei essa época que nem você mencionou. O lugar certo na hora certa. Por quê? Porque o pessoal foi para lá e estavam querendo ir embora, voltar. E estavam entregando por qualquer coisa. Vendiam por qualquer preço. Então, onde quem ficou lá, quem aproveitou essa oportunidade, ficou um patrimônio sólido muito grande hoje, porque as áreas são muito
Vamos citar um exemplo. Eu vendi uma fazenda aqui de 100 hectares, vamos dizer. Chegava lá, comprava 10 mil hectares. Hoje, você vender uma fazenda aqui de 100 hectares, acho que não compra 50 lá. Então, mudou. Por quê? Porque o agronegócio lá é muito forte. Então, é o que aconteceu com... Voltando para a Pazinha aqui, que a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo. Você pode sair da Pazinha hoje, dormir sossegado, que o filho toca, não precisa nem ir lá? Não, inclusive eu sou até meio proibido de entrar lá. Ah, é? Por que, Jefferson? O Rodrigo proibiu. Ah, é? Por que? Você vai dar um espetáculo lá? Para não dar palpite, né? Vai lá cobrar o aluguel lá. Tá certo, mas pelo menos uma vez por mês, né? Pelo menos não. Não, é brincadeira, mas assim, eu gosto de acompanhar eles, eu uso minha experiência para explicar para eles se eles estão errados num certo ponto, tá? Mas assim... O que você já viveu e eles ainda não viveram, você pode emprestar a tua experiência para eles. Porque todo mundo aprende errando. Então, às vezes eu quero ensinar para eles uma coisa sem eles precisarem errar. Porque o erro, ele tem um custo. Tem um custo. E aprender com o erro dos outros é melhor, né? É melhor, o custo é menor. O custo é menor. Só que é difícil da pessoa... a pessoa assim aceitar aquele conselho, aquela coisa, porque parece que ele quer experimentar aquilo, parece que ele quer viver aquilo, e é onde bate a cabeça, né? Onde dá a pernada fora uma perna maior que o passo, maior que a perna. Então assim, eu sempre gosto de estar acompanhando de longe, não interfiro, procuro não interferir, a gente dá um conselho, explica, né, mas deixa eles tocarem. Inclusive, tem que deixar tocarem. Não, até para eles errarem também, né? Mesmo que o erro seja uma coisa ruim, mas o erro é o aprendizado. Eu acho que quando você aconselha uma pessoa, ela escuta aquilo lá, mas parece que assim, fica cutucando para fazer do jeito que ele quer. Não, isso aqui é melhor, o meu jeito é melhor, aquele jeito lá é antigo. Onde ele dá com o burro nas águas, como diz a gíria, e ele erra. Aí ele volta e fala, tem que por aqui mesmo. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Aí vem a inovação, vem a ideia dos guri novos que dá certo também, né? Exatamente. Onde assemelhou tudo, né? O antigo com o novo, né? Tem que ter inteligência de pegar as coisas boas dos dois lados. Exatamente, porque, por exemplo, hoje eu tocava ali 3, 4 empresas sozinho, praticamente. Hoje eu não toco nem meia empresa. As coisas mudaram demais, é muita exigência, muita cobrança, né? Então, hoje, computadores, a minha idade já não... A gente já não... Não é que a gente não tem capacidade, existe a capacidade. Você tem outra vibe. Você não quer mais. Você tem outra vibe. Você não quer mais fazer aquilo. Você só quer trabalhar agora 7 dias por semana, não quer trabalhar mais 10 por semana. Nem 7, 5 só. 5? Mas está feliz? Muito feliz. É o que o senhor construiu? Eu tenho, assim, eu e minha esposa, nós temos um orgulho dentro da gente muito grande. Podemos até ir embora hoje, sabendo que nossos filhos estão competentes para levar a vida deles em frente. Isso é o mais importante. É que os pais antigamente não pensavam assim dos filhos. Eles parece que era muito diferente. Hoje, pelo menos os pais, a família, quem pensa muito em família, pensa muito nos filhos. Eu e minha esposa pensamos mais neles do que nós. Queremos que eles estejam bem, né? Então hoje a gente está muito orgulhoso, feliz da vida, pela posição, vamos falar social, financeira. Vocês puderam deixar para eles exatamente, com inteligência e juventude sabem valorizar, aproveitar e dar continuidade. Exatamente, é isso aí. Então, maravilha. Jefferson, tudo certo? Tudo certo. Eu vim só para falar ok e não ok, né? A nova geração chegando. Fazer eu agradecer. Então, quer falar alguma coisa que eu não perguntei aqui da tua história? Não, isso aqui é um breve relato, né? Porque a história é muito mais que isso. É muito mais. Imagina cada incêndio desse que o senhor não contou, né? Não, eu não contei nem
Esse daqui é só um pouquinho. 0,1% do que aconteceu comigo. Isso é só para dar uma água na boca aí. Então, mas assim, aí já teria que ser uma outra... Aí tem que ser uma Netflix, minissérie. Minissérie. Põe temporadas nisso. Vou agradecer pela tua presença aqui, né? E é o Taon, o podcast da sua história. Obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e levar essa história avante aí para que meus filhos cresçam com ela e se desenvolvam. É isso aí. E a Pazinha de portas abertas, Jefferson, para cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul aí, não? Sempre de portas abertas. E eu, meu irmão e minha irmã, estamos lá para seguir em frente com isso aí e continuar crescendo, né? Com o pessoal, melhorando sempre. Que é uma coisa que a gente sempre fez. E dando continuidade. Valeu, então. Obrigado.